Olá, iniciaremos agora mais uma videoaula para tratar de um tema chamado modalidade das licitações. Nesse tema modalidade das licitações, nós vamos falar de alguns conceitos importantes da concorrência, tomada de preço, do convite, do leilão e do concurso. A parte do pregão, nós não vamos nos ater agora nesse momento, enquanto falamos de modalidades, porque nós vamos ter uma semana específica para tratar das questões envolvendo o pregão eletrônico e o presencial e também as compras back, né? Portanto, nós vamos ficar nas modalidades apenas da lei de licitação. Podemos falar que a escolha das modalidades na lei de licitação, todas elas têm como regra o critério da escolha da modalidade licitatória sobre o ângulo econômico, não é? Ou seja, dependendo do valor do objeto da licitação, nós podemos escolher entre dispensa, concorrência, enfim, qualquer uma das modalidades, não é? Esses prazos que nós temos em cada uma das modalidades também, ou seja, além dos valores, né, da escolha das modalidades, nós temos prazos específicos também, não é? Esses prazos, eles são muito importantes porque a inobservância desses prazos invalida o processo licitatório. Claro que se a própria administração fizer a correção, ainda há tempo, mas dependendo se o licitante for preterido em razão de um prazo indevido, ele obviamente vai ajuizar o mandado de segurança e vai impugnar, não é, o processo licitatório em razão do seu direito líquido e certo da observância desses prazos, não é? Bem, destaquei, dentre as modalidades de licitação, algumas questões importantes, não é? A primeira delas é a questão do fracionamento da contratação. O artigo 23 da lei, no seu parágrafo 1º, ele estabelece que as obras, serviços e compras efetuados pela administração serão divididas, não é, em tantas parcelas quantas se comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade. Aqui, quando nós falamos do fracionamento, não é, da contratação, nós temos que lembrar que o fracionamento permite, na verdade, a participação de um número maior de empresas, porque determinadas empresas não têm capacidade econômica para suportar uma venda grande, não é? Vamos imaginar que vamos fazer uma licitação para comprar, por exemplo, 150 notebooks para a administração pública, não é? Qualquer pessoa, não é, fazendo as contas de quanto custa cada uma dessas unidades, vai entender que somente algumas empresas terão capacidade econômica de participar de uma licitação para vender 100, 150 notebooks, não é? Portanto, o fracionamento da contratação permite que empresas menores participem e com isso vai existir, na verdade, uma ampliação da competitividade. Na verdade, nós temos que lembrar também que o fracionamento deve ser observado, as regras do fracionamento devem ser observadas no momento da qualificação técnica da empresa, não é? As empresas que vão fornecer, por exemplo, 150, 200 notebooks, devem ter uma capacidade econômica diferente daquelas que vão oferecer um número menor. Eu faço esse exemplo para que, nas condições de habilitação, que na administração pública, no momento em que elabora o edital, faça essa observação também nos critérios de habilitação para que essas pessoas possam, por exemplo, participar de um lote, 2 lotes ou mais, dependendo da sua capacidade econômica, não é? O que a lei proíbe, o que ela veda e no fim passa até a ser crime, inclusive, é que esse fracionamento possa causar a dispensa de licitação, não é? Isso
podemos imaginar, mas isso não é comum. Sim, é comum, não é? Não, às vezes, no nosso âmbito, não é? Mas no âmbito da administração pública, de uma forma geral, é muito comum que ocorra, não é? Fracionamento para fugir da modalidade licitatória. Não é? Já encontrei julgados que a administração pública, ao invés de fazer um convite, não é? Fez 10 ou 12 dispensas, não é? Seguidamente para comprar bens. Não é? Olha, se o bem custa, a somatória dos bens custam 80 mil, vamos fazer 10 licitações, não é, de dispensa para contratar nessa modalidade. Aí é crime. Aí, evidentemente, o princípio da moralidade foi espizinhado, né? Todos nós percebemos isso. Então, o que não se pode, na verdade, tem que ter muito cuidado com essa questão, né? Do parcelamento ser utilizado para a fuga de uma modalidade licitatória. Não é? Outra questão importante que eu separei é uma súmula do Tribunal de Contas da União. Essa súmula, e ela está no material disponível também, ela diz o seguinte: é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global nos editais de licitação para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível. Ora, a primeira questão para a compra por itens é que o objeto seja divisível, evidentemente, desde que não haja prejuízo para o conjunto complexo ou para a perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo, de propiciar a ampla capacidade, a ampla participação dos licitantes, que, embora não dispondo de capacidade para execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. Portanto, a súmula é a síntese daquilo que acabei de citar agora há pouco. Não é? Outra questão ainda importante é que é a questão das obras de engenharia. Não é? Quando nós falamos em obras de engenharia, existe aí um conceito, uma zona cinzenta. Não é? E a respeito dessa questão das atividades entre obra ou serviço, não é? Nós vamos ouvir um servidor que tem um questionamento para nos fazer. Vamos ouvi-lo. Olá, professor. Eu tenho uma dificuldade aqui nas minhas atividades. Eu não sei separar as obras do serviço. Tem alguma regra para essa diferenciação? Quero agradecer a participação do colega que veio abrilhantar essa participação e dizer o seguinte, que realmente existe aí uma zona cinzenta quando nós temos em algumas situações que diferenciar obra ou serviço. Não é? Eu preparei aqui um pequeno texto extraído da melhor doutrina e da jurisprudência que procura amenizar ou minimizar esses conceitos para que sejam de fácil entendimento. Diz lá o seguinte: como diferenciar hipóteses configuradas como serviços, tais como conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção de outras qualificadas como obras, como fabricação, recuperação e ampliação. Então aqui nós temos, como disse há pouco, essa zona cinzenta e o colega realmente levantou com brilhantismo esse tema. Como que a jurisprudência se posiciona, como que a doutrina se manifesta a respeito desse assunto? Ela diz o seguinte, que a resposta consiste na dimensão da atividade. Haverá serviço quando a atividade não se traduzir em modificações significativas, autônomas e permanentes. Portanto, haverá serviço quando as modificações significativas forem autônomas e permanentes. Do outro lado, se a modificação for significativa, autônoma e permanente, haverá obra. A resposta consiste na dimensão da atividade.
Primeiro, haverá serviço quando a atividade não se traduzir em modificações significativas, autônomas e permanentes. E haverá, e se a modificação for significativa, se a modificação for autônoma e se ela for permanente, nós teremos aí uma obra. Com isso eu acho que, de uma forma muito singela, não é? Nós procuramos espancar essa zona cinzenta que existe a respeito desse tema, como bem o colega levantou. O tema é um tanto quanto extenso, não é? Nós vamos fazer uma divisão dessa videoaula e voltamos no próximo bloco. Vamos lá.